Olá, graça e paz, minha gente. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer uma palavra direto do coração de Deus para os nossos corações. Foi uma palavra que falou muito comigo e eu espero que essa palavra surta o mesmo efeito no coração de vocês também. Essa palavra encontra-se no livro de 2 Samuel. E eu gostaria de deixar registrado apenas o verso 4 de 2 Samuel, capítulo 9, que diz assim: E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Passando pela Bíblia, passando pela história, nós vamos entender que esse livro de 2 Samuel, capítulo 9, está falando sobre Mefibosete, que foi deixado em Lodebar. E passeando pela história, a gente pode entender também que Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. E Jonatas era amigo fiel, amigo leal a Davi. Eu anotei partes, desse registro de coisas que Deus trouxe ao meu coração para estar passando para vocês. E em partes eu registrei, eu anotei, em partes eu senti. E eu gostaria de estar trazendo isso. Como eu falei, Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul. Jonatas era um amigo fiel a Davi, E mesmo sendo Saul, seu pai, um perseguidor em algum tempo da história de Davi, Deus achou graça e fez nascer essa amizade entre Jonatas e Davi. E nessa história, a gente pode contemplar que todas as vezes que Deus tem um propósito, o inimigo vai tentar, matar esse propósito, quer seja dos nossos corações, quer seja nas nossas vidas, de alguma forma ele vai tentar. Só que junto com essa luta, junto com essa perseguição, junto com essa sede que o inimigo tem de matar os nossos propósitos, Deus também vai nos dar o escape, ou seja, Ele também vai dar sede de busca pra gente. Deus vai permitir que a gente consiga achar um caminho, alguém, uma conexão que faça com que a gente consiga concluir isso que Ele quer na vida da gente. Logo, Jonathan foi fiel ao propósito de Deus. E toda vez que nós somos fiéis ao propósito de Deus, o seu benefício, ele estende a toda a nossa posteridade, a toda a nossa casa, a toda a nossa geração. A história de Mefibosete já começa com um sofrimento, uma aparente injustiça. E numa fuga de sua ama, ela deixou Mefibosete cair. E ali ele ficou coxo dos 2 pés. É um resumo, da história. E aparentemente, Mefibosete foi levado a Lodebar para ser esquecido numa terra de sofrimento, numa terra de esquecimento, numa terra onde as pessoas não olham, não te enxergam e você fica ali, às vezes, procurando entender o que é que está acontecendo, por que foi que isso aconteceu, o que foi que eu fiz, E particularmente eu não procurei saber se Mefibosete tinha consciência do que tinha de fato acontecido com ele, porque em um dia ele era um príncipe, estava num palácio, e no outro ele estava numa cidade desfavorável, numa região geograficamente falando desfavorável, a palavra é essa, desfavorável, Mas todas as pessoas que trouxeram algum dia sobre a palavra de Lodebar entenderam e tiveram uma ótica em que era a ótica de Mefibosete, era a ótica de alguém que tinha sido deixado ali para poder ser esquecido, sabe? Uma terra de fato de sofrimento, uma terra seca, uma terra onde não havia produção, uma terra literalmente onde as pessoas têm em si um conceito de que a pessoa tá ali e ela vai ser esquecida.
Por isso que muitas pessoas, quando vão falar sobre Lodebar, elas têm um título de Lodebar nunca mais. Porque é um título impactante. Lodebar é uma terra de sofrimento. E quem é que quer ficar numa terra de sofrimento? O problema é que as pessoas não viram Lodebar da ótica de Deus. Não houve essa ótica. E é muito importante a gente entender a ótica de Deus a partir de um acontecimento, a partir do propósito de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente procurar no livro, se eu não me engano tá aqui, Gente, vocês desculpa, eu não tenho os melhores recursos no momento. O recurso que eu tenho é a imensa vontade de trazer a verdade do Senhor para as nossas vidas, tá? Essa amizade de Jonatas e Davi, ela foi uma amizade muito bonita. Achei aqui uma amizade de fidelidade, uma amizade que rompeu laços de sangue, porque o propósito de Deus na vida da gente tem que romper laços de sangue, né? Então, aqui em 1 Samuel 31, isso mesmo, 1 Samuel 31, verso 4, tá dizendo bem assim: Então disse Saul a seu pajem de armas: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Nessa história, aqui em 1 Samuel 31, está falando de uma guerra muito sangrenta, uma guerra muito violenta. Guerra em si, né, já não é algo agradável. Mas aqui foi um registro da história onde Saul, se vendo cercado pelos filisteus, sabendo que não teria como ele sair disso, ele não queria cair nas mãos dos filisteus, ele não queria ser morto. E nesse registro ele se suicidou por esse motivo. Só que nessa guerra morreram também todos os soldados de Saul. O seu escudeiro se lançou também sobre a mesma espada de que Saul tirou a própria vida, e todos os filhos de Saul. E a nossa história sobre Mefibosete também começa aqui, porque Mefibosete era filho de Jonatas. E no meio dessa guerra, no meio desse tumulto todo, no meio dessa violência, né, Deus teve que tirar Mefibosete de cena. Só que o que é mais incrível, o carinho que Deus tem com o propósito que Ele tem nas nossas vidas, de forma incrível, e que Ele não tem compromisso com a gente, Ele tem compromisso com o propósito dEle na vida da gente. Também se registra no livro de 1 Samuel, capítulo 20, 11 livros antes de acontecer aquela guerra toda, né? Em que Saul perdeu seu reinado, perdeu sua casa, perdeu seus soldados, perdeu a vida, enfim, perdeu os filhos. E em 1 Samuel 20, no verso 23, fala: E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. E no verso 42 fala: E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz. O que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua, seja perpetuamente. Isso aqui foi um pacto feito entre Davi e Jonatas, 11 capítulos antes desse capítulo 31, que fala sobre esta guerra, onde a casa, né, e a descendência de Saul quase foi extinta. E aqui no caso, Saul, ele intentava tirar a vida de Davi. E Jonatas foi fiel a Davi e não a seu pai, porque Jonatas enxergou
que o seu pai não estava sendo justo com Davi. Aqui era nítido que Saul queria tirar a vida de Davi, porque sobre o Davi havia a unção de reinado. Davi foi ungido rei para Israel. E Saul, ele não foi ungido rei. O Saul, ele tinha a unção de príncipe na vida dele. Ele podia ter seguido tudo, menos ter assumido o reinado. Só que o povo quis isso, né? O povo, ele tem esse impulso natural de querer colocar as coisas da terra, os sentimentos do coração acima do propósito daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, quando aconteceu isso, Jonatas criou essa aliança entre Davi e a casa de Jonatas, entre suas descendências. Foi perpetuamente, o Senhor foi convidado a esse pacto. Então, através desse versículo aqui, começa essa aliança registrada, né? E no capítulo 31, como nós já falamos, houve essa guerra. E essa guerra quase extinguiu a descendência de Saul da terra. Aí você me pergunta, mas aonde você quer chegar e por que aquele versículo 4 do livro de 2 Samuel, capítulo 9, te chamou tanta atenção? Porque quando a gente fala sobre descendência, sobre semente, a gente não tem noção de qual nível de geração isso vai atingir. A gente não tem a ciência, a gente não tem a consciência, a realidade. Nós vivemos debaixo da revelação. Porque num verso como esse, só Deus para revelar, né? E o que me chama muito, muito atenção nessa história toda aqui, trazendo com palavras simples para falar, é que Deus permitiu e tirou de cena Mefibosete, porque senão Mefibosete também teria morrido. E Mefibosete foi deixado em Lodebar. Só que quando a gente para ler o texto, a gente tem que entender, ele foi deixado em Lodebar. Mas o texto não está falando que ele foi abandonado em Lodebar. Não foi deixado, ele foi esquecido e está como mendigo em Lodebar. Ele foi deixado em casa de Maquir. O que me chama a atenção aqui é que, para defender o propósito que Deus tem na vida da gente, Ele sempre vai levantar alguém, mesmo que Ele tenha que tirar você de cena, para Ele cumprir esse propósito. Ele vai levantar um Maquir na vida das pessoas, na vida da gente, para poder estar cuidando, zelando, às vezes por um acordo que foi feito lá atrás, que você não tem consciência desse acordo, você não sabe o que foi acordado. O propósito que Deus tem na vida da gente é maior, é por um bem maior. O propósito de Deus na vida da gente, ele é maior. Ele é maior do que tudo que a gente possa imaginar. Ele é maior do que os nossos sentimentos. Ele é maior do que as nossas vontades. Ele tem que estar acima das nossas vontades, entende? Para que isso se cumpra. E se até aqui você não entendeu muito bem o motivo pelo qual eu estou contando essa história, eu vou dizer para você que no meio dessa confusão toda, o Senhor tirou Mefibosete do palácio. E ele foi deixado em Lodebar. Você às vezes foi tirado de uma situação favorável, onde você tinha um conforto, onde você tinha algo que era caloroso ao teu coração, era aconchegante, e foi colocado numa situação desfavorável, aparentemente até mesmo de injustiça. Mas Deus está protegendo o propósito que Ele tem na sua vida. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque no verso 7, Deus ele é maravilhoso. Eu acho que é onde entra a conclusão da revelação. Porque nesse verso 7 do capítulo 9 de 2 Samuel, fala bem assim: E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência com o amor de Jonatas, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei
todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás em minha mesa. A gente pode entender aqui, sem muito rodeios, que o propósito de Deus todo o tempo nessa história era restituição. Em um dia, Mefibosete estava num palácio. No outro dia, ele foi deixado na casa de uma pessoa com condições de cuidar. É importante saber, Deus vai usar conexões para fazer com que o propósito dele na sua vida seja concluído, para que você receba aquilo que você precisa para concluir, todo o zelo, todo o cuidado que Deus tem por você. É dolorido? É. Dói muito. A gente não entende, ficamos confusos, é verdade. Mas a gente precisa confiar no processo, naquilo que Deus tem para a vida da gente. Que um Maqui vai ser levantado nessa geração, na sua vida, na situação em que você está se encontrando, para que o propósito de Deus, por ser maior do que o que a gente pensa nas nossas vidas, se cumprir. E aqui eu fico impressionada. Foi onde Deus impactou o meu coração. Porque Mefibosete foi levado para aquele lugar, naturalmente ele cresceu, ele não soube, ele não sabia o que fazer, não sabia o porquê que ele estava passando por aquela situação. E se ele soube da história, foi uma história contada por Maqui. Eu não sei, não pesquisei, eu estou falando de mim isso, né? Ou seja, ele está vendo a história a partir de uma ótica, só uma ótica de quem cuidou dele. Só que o que a gente precisa entender é que ele foi chamado porque Deus incomodou Davi a ponto de se lembrar e querer saber se ainda existia, porque em um único dia o reinado de Saul se dissipou. E Mefibosete teria também morrido se ele tivesse permanecido, se a ama de Mefibosete não tivesse colhido ele e tivesse saído em total orientação da parte de Deus em meio ao desespero dela para deixá-lo para ser cuidado na casa de Maqui. Então, aonde eu quero chegar nisso aqui é que para proteger o propósito, Deus permitiu toda essa situação. Deus deixou Mefibosete em tempo uma parte dele esquecido, mas não no coração de Deus, esquecido da mente do homem, esquecido das lembranças. E eu acho tão tocante essa história, porque Deus me ensinou que eu haveria de falar sobre aquilo que eu tenho vivido, que minha vida seria um testemunho vivo, e eu tenho passado por isso. E para mim isso aqui é fundamental. Então, às vezes Deus tira a gente de situações, deixa a gente ali no cantinho, esquecido, para que Ele possa tratar, para que Ele possa curar. Ele quer restituir. Todo o tempo Deus aqui tem o propósito de restituição. E quando Deus lembrou a Davi, tocou em seu coração, trouxe a memória e Ele mandou buscar Mefibosete para que ele fosse restituído, tudo o que era para ser restituído a ele, de direito dele, já estava pronto e cuidado. Gente, Deus ele é muito fiel em sua obra. A gente às vezes não entende. E às vezes chega o tempo de restituição na vida e a gente precisa ter a nossa descendência para ser honrada. E Deus chamou Mefibosete. Deus pediu que Davi, Deus mandou, Deus ordenou que Davi chamasse Mefibosete. E quando Mefibosete foi se apresentar a Davi, ele de certo temeu, afinal era um rei. E Davi houve a necessidade de Davi chegar e falar sobre isso e dizer: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul. Para Mefibosete foi devolvido todo o reinado de Saul. Tudo que era de direito
dele foi devolvido para ele. E Deus usou Maquir para cuidar dele, para que esse propósito de restituição tivesse a condição de ser cumprido. Então, não importa. Nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos olhar e falar bem assim, mas isso é injusto. Isso está acontecendo comigo, não é certo. Eu estava em tal lugar, agora eu estou em tal lugar. Eu estava na posição, agora eu estou em tal posição. Você não sabe o que Deus tem lá na frente. Às vezes Deus está tirando você de cena porque Ele precisa tirar você de cena, porque Ele precisa tratar com você, porque Ele precisa tratar o seu caráter também. Vai saber o que teria acontecido se Mefibosete tivesse supostamente sobrevivido a tudo isso, sem ser escondido, sem ter sido tratado, sem ter seu caráter moldado diante das circunstâncias. Deus conhece o coração de cada ser humano. Deus conhece o íntimo do coração e a intenção do coração. Vai saber aonde estaria, o que aconteceria se Deus tivesse permitido a restituição. Se o que era de direito de Mefibosete tivesse passado para ele de modo instantâneo. Afinal de contas, o avô morreu, o pai morreu, os tios morreram, ficou ele vivo. Mas era tão grande, tão grande, tão grande, que o reinado dele em um dia foi tirado. Em um outro dia, de acordo com o plano e o propósito de Deus, o tempo de tratamento de caráter da gente é entregue. E isso beneficia toda a uma descendência, porque é perpétuo. E aqui está falando que Davi restituiu a Jonatas tudo e de modo contínuo. Mefibosete comeu a mesa. Toda a descendência de Mefibosete. Porque aqui fala que Mefibosete tinha, no verso 12, fala que Mefibosete tinha um filho pequeno cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Tudo foi restituído. Até os servos para ele. Eu queria deixar essa palavra para vocês. Com muita humildade no meu coração. Eu ainda estou caminhando para esse propósito que Deus tem na minha vida. Mas eu sei que o que Deus fala para mim, eu posso passar para frente com propriedade, porque eu tenho vivido. E é isso que eu